Então, a Bolívia, ela tem uma característica bem interessante, que é um país onde as pessoas são muito políticas, né? As pessoas, desde a vendedora que está vendendo na rua, até as pessoas que você vê na universidade, as pessoas têm uma consciência política muito forte. E tem uma capacidade, a Bolívia é um país com uma capacidade de organização também política e social muito forte. A galera aqui se organiza e se reúne em 10 minutos, assim, não tem nada na rua, de repente está todo mundo organizado e está todo mundo marchando, entendeu? É bem interessante. Outra característica bem marcante da Bolívia é que é um país que eles gostam muito de muita festa, de muita cor, de muita música, de muito movimento, muitos tipos de dança. É uma coisa muito louca, assim, é muito impressionante ver o que move tudo isso, né? São as duas características que mais chamam a atenção, principalmente do estrangeiro, quando chega aqui, né? Você sempre encontra uma festa e uma marcha. A Bolívia sempre foi muito característica o tema do gás, né? A exportação de gás para diferentes países e tudo isso. Mas agora eles estão querendo diversificar um pouco mais, né? Além do tema do setor primário, eles estão querendo investir na industrialização para que as pessoas também, para que a matéria-prima do país possa voltar e como investimento mesmo no país, né? Porque muitas vezes o que falava a Domitila, né? O estanho saía daqui valendo 5 centavos e voltava em forma de relógio valendo $5.000. Então, e o país nunca ganhou nada com isso. Então, além do gás, que nesse momento é muito forte na economia, eles estão investindo em outras coisas, como o tema do lítio, também o tema de castanha, quinoa, chia, diferentes grãos, né? A Bolívia é um país muito rico com o tema dos grãos. E também com o tema das batatas. Aqui tem centenares de tipos de batatas, mas eu acho que eles ainda não se ligaram em exportar esse tipo de coisa. Eles estão trabalhando muito forte mais com a castanha, com a quinoa, com a chia. O Evo Morales entrou no poder depois de um momento bem desgastante, né, na Bolívia, que foi o tema da saída do presidente Gonçalo Santos de Losada, que era um cara era estadunidense, né? Tanto que fugiu para os Estados Unidos, está lá. Depois de ter matado no Outubro Negro um monte de gente, o processo não sai, ele está protegido pelos Estados Unidos, então realmente foi um momento bem forte e bem desgastante, em que de repente o Evo Morales vem representando muita esperança, né? Presidente indígena, era cocaleiro, com uma história política, assim, desde adolescente, era dirigente, tudo isso, né? Então ele subiu com muita esperança e sempre teve muito apoio da população. Depois de todos esses anos, olha, eu tô aqui 8 anos, e no comecinho, quando eu cheguei na Bolívia, eu comecei a viajar, a produzir alguns documentários, que o tema era meio ambiente. Então a gente entrava muito nas comunidades, muito no interior do país, e realmente, assim, sempre teve uma grande admiração dessa parte, principalmente desse setor da população, pelo Evo Morales. A cidade do Alto também, que é uma cidade muito combativa, tudo isso, né? A parte do Oriente, da Bolívia, nessa época, tinha muito preconceito contra o indígena, tanto que eles não se assumem, assim, a parte de Santa Cruz, né, essa parte mais oriental, que você deve conhecer, nunca teve muito apoio aí. Mas a população em geral, principalmente os setores mais pobres e a classe meia, a classe média apoiavam muito o Evo Morales, né? Depois de todo esse tempo, realmente se nota. Depois que eu estou aqui já há 8 anos, eu noto como que um antes e depois do governo do Evo. Realmente tem uma grande melhora na qualidade de vida das pessoas e no poder de consumo. Né? Mais pessoas podem aceder mais a bens que antes elas não podiam aceder.
incluso nas mesmas comunidades, as pessoas têm mais oportunidade, as pessoas têm mais possibilidades de investimento, esse tema econômico mesmo, né? Uhum. Mas, por outro lado, teve alguns conflitos, porque aqui sempre tem, né? O pessoal sempre tá pedindo, está protestando, e alguns conflitos deram uma desgastada, principalmente no tema do apoio urbano, da classe média, desse pessoal que meio que sempre fica no meio do caminho, né? Essa classe média está aí. Mas o Evo, ele ainda tem muito apoio. E ele tem muita possibilidade de ganhar uma eleição, né? No tema, vocês devem ter chegado aí no Brasil o assunto do referendo, que fizeram pelo tema da eleição, e que... Bom, o boliviano o povo boliviano é muito conservador com alguns assuntos, né? Então, meio que tem quem se aproveite disso, incluso politicamente, como, por exemplo, na época do referendo, pegaram uma mulher e falaram, olha, essa mulher era amante do presidente, e ela teve um filho, o presidente não assumiu um filho, fizeram uma novela mexicana com o negócio, assim, e afetou muito o resultado do referendo, porque foi justamente nessa época. Então, mas conversando com as pessoas, ainda tem um apoio. Não tanto já por parte dessa classe média, mas principalmente na Cidade do Alto, nas comunidades, né? O que era o forte do presidente ainda continua apoiando ele, porque o presidente responde muito às comunidades, né? Então, tem um problema de água, de falta de água, de seca, e tudo isso, ele vai, faz obras, inaugura, ele vai pessoalmente ver o negócio, então, ele ainda tem muito apoio por essa parte. Mesmo que a imagem dele já esteja um pouco desgastada com o tema do referendo e com alguns outros temas, como o tema que eles quiseram fazer uma nova lei para controlar o tema dos médicos. Então, isso deu tiveram uns atritos que deram um pouco uma desgastada, né, na imagem dele, principalmente diante das pessoas de cidade, a classe média, principalmente, né. Na Bolívia, quando o Evo subiu ao poder, ele trabalhou junto com o parlamento uma nova constituição que possa reconhecer as peculiaridades e as necessidades das diferentes nações que tem dentro da Bolívia, né? Então, a nova constituição política do Estado boliviano faz que a Bolívia deixe de ser uma república para ser um Estado plurinacional. O que é isso? É um Estado que é formado por diferentes nações. A Constituição reconhece 36 povos, mas tem muito mais, né? É o que o pessoal, que algumas lideranças indígenas fazem uma crítica, que realmente tem mais de 36. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que só que já esteja reconhecida 36 já é um passo muito importante, né? Porque no Brasil a gente nem sabe quantas são, a gente não tem nenhuma noção do que significa isso, né? Então, as lutas mesmo, o feminismo, as lutas sociais, tudo isso tem uma nova configuração que a gente tem que saber lidar. Que a gente tem que levantar, que a gente tem que ver, que a gente tem que caminhar e ver as pessoas com nossos próprios olhos, as diferenças, e assim eu acho que tudo pode ser melhor.